Olá pessoal, hoje nós vamos falar de uma forma bem diferente, bem mais à vontade do que normalmente eu costumo fazer os vídeos. Hoje eu vou falar para vocês sobre as minhas experiências com a inspiração. Praticamente nos últimos 50 anos eu tive muitas inspirações, então a ideia é passar aqui para vocês como isso funciona. A inspiração, ela nada mais é do que uma luz que parte de dentro do seu cérebro, do hemisfério direito, lado de cá, ok? Então, é uma área que praticamente é intuitiva e é uma área que normalmente a gente tem pouco contato. Ali não estão as palavras, não estão os sons, mas estão guardados uma série de coisas importantes que nós vamos falar aqui para vocês. Como eu falei, esse vídeo é bem descontraído, então não estou me preocupando com barulhos externos que possam aparecer. Tipo o caminhão do gás que passa na hora que a gente está gravando, cachorro que fica latindo na vizinhança, caminhão, moto com escapamento aberto, enfim, tudo que vocês podem imaginar, até trem, passa a 6 quarteirões daqui e a gente ouve como se ele estivesse passando aqui na avenida. Enfim, vamos falar exatamente do que é essa inspiração e como é que ela funciona. Mais ou menos aos meus 18 anos eu percebi que eu tinha alguns toques na minha vida, algumas vozes, alguns lampejos, uma espécie de sinais que apareciam. E logicamente isso é muito engraçado, porque anos mais tarde eu fui estudar sobre isso e percebi que a gente normalmente costuma ter um canal aberto com o lado intuitivo do cérebro, o lado do hemisfério direito. E aí eu conseguia como que prever algumas coisas que aconteciam, como se uma voz estivesse me soprando na orelha algum dado assim, faz isso, não faz aquilo, olha isso primeiro, faz assim. E eu comecei a ir atrás dessa voz, eu comecei a ir atrás dessa luminosidade, desses fachos de luz, desse raio que de repente pintava em fração de segundo, porque eu ficava muito atento. Como eu tinha uma agenda de papel, eu anotava tudo na agenda de papel. Resolvi abrir uma empresa aos 18 anos de idade. Trabalhava numa empresa em São Bernardo do Campo, resolvi abrir minha própria empresa. Só que eu não sabia o que seria essa empresa, como ela seria, de que forma seria. Foi muito engraçado que num dia, eu tomando um banho, de repente me veio a inspiração. Tchum! Apareceu a imagem e de repente eu falei, nossa, vou abrir uma casa de chá. Nos 2 anos seguintes eu me preparei, parecia que tudo vinha às minhas mãos para que aquilo acontecesse. Enfim, a casa de chá já existe desde 1982. A primeira inspiração que eu senti de verdade mesmo foi em 1978, debaixo do chuveiro. De lá para cá, muitas vezes eu tive a oportunidade de ter inspirações. Vocês não têm ideia de quantas vezes. Fui anotando, fui percebendo como deveria fazer, como deveria proceder. Fui estudando sobre as formas de lidar com esse tipo de... Eu diria que até um dom. Eu percebi que muitas pessoas também podem ter isso. E depende muito da pessoa estar aberta para receber esses sinais e perceber no horário exatamente quando acontece para poder fazer a anotação e começar a tomar providências. Esse é o grande segredo. Foi assim que surgiu a Cana Eucalili, em 1982, e de lá para diante nós tivemos muitas histórias, muita coisa. Por volta mais ou menos de 2017 eu resolvi escrever alguns livros. E o primeiro livro que me veio a inspiração teria que se chamar Entusiasmo. Olha só que coisa. Entusiasmo, porque eu sempre fui um entusiasta, eu sempre acreditei que realmente a nossa força interior pode ser mobilizada através da mente. Foram muitos anos de estudo, mesmo antes de 2017, quando surgiu a ideia de fazer o livro pela primeira vez. Desde então as ideias começaram a surgir uma atrás da outra. Primeiramente era o entusiasmo, depois passou a ser uma trilogia, que seria o Genialidade, que é para as pessoas descobrirem as suas vocações e perceber a genialidade que cada um tem. E em seguida eu faria o Disciplinadamente. Disciplinadamente, que seria uma organização pessoal que a pessoa pode fazer para poder dominar a mente e poder ter uma vida melhor. O tempo passou e esses 3 livros viraram uma decalogia, isto é, 10 livros. Por quê? Porque as inspirações não paravam. O que é mais interessante é o seguinte, eu tinha repentes de madrugada, sabe quando você acorda de madrugada, 2 horas da manhã, e de repente você fala, tive uma ideia. Passei a dormir então com um livrinho que eu ganhei de uma médica amiga minha,
chamada Erlane, do Maranhão, e a Erlane realmente me deu esse livrinho. Na verdade, era um bloquinho de anotações. Gente, esse bloquinho de anotações, ele foi utilizado durante muitas noites, muitas madrugadas, a qualquer hora do dia que vinha as inspirações para eu escrever. Tinha noite que eu acordava no meio da madrugada e começava a escrever nesse livrinho aqui, nesse caderninho aqui, durante 2, 3 horas, como se estivesse psicografando alguma coisa. E de repente, a hora que eu ia ver, já tinha todo o material para um livro inteiro. Como eu sabia que a inspiração vem para você e de repente ela vai embora, é um facho de luz, é um sopro, um raio que você tem que agarrar na hora, eu simplesmente ia lá, anotava e me preparava para poder fazer tudo aquilo que precisava ser feito em cada inspiração. No dia seguinte, de posse daquelas informações anotadas, todas anotadas, o que eu fazia? Eu começava a dar andamento para que cada inspiração tivesse seu trâmite até chegar na conclusão do objetivo. Eu nunca deixei de empenhar esforços para poder acordar na madrugada, pegar uma caneta e sair anotando. Teve uma madrugada que eu acordei 3 horas da manhã e comecei a anotar. E eu falei, pronto, agora eu vou dormir. Depois de mais ou menos 1h30, 2 horas anotando, falei, vou dormir. Dormi, no dia seguinte acordei 8 horas da manhã, como não era o meu normal é acordar 5 horas da manhã para começar a escrever. Só que nesse dia, a hora que eu acordei, eu não me lembrava uma palavra daquilo que eu havia anotado. Isso que é o mais interessante. Perceba que a inspiração vem e da mesma forma que ela chega, ela se vai. Imagine se eu não tivesse feito a anotação. Fui pegar o caderninho, que é exatamente esse caderno que eu mostrei para vocês, e qual é a minha surpresa? Fiquei impressionado com todas as anotações feitas. Eu estava em sã consciência a hora que eu anotei. Só que veja que coisa interessante. Não lembrar nenhuma palavra do que estava escrito, qual era o tema. Aí eu peguei o livrinho. Ao pegar o livrinho, eu comecei a rememorar, mas não era uma lembrança que estava fixada dentro de mim. Olha que coisa mais engraçada. Resultado, escrevi vários capítulos. Se bobear, o livro inteiro estava ali presente naquelas páginas que eu acabei escrevendo. Enfim, isso não aconteceu em um único livro, aconteceu nos 10 da Decalogia, nos 7, 8 que eu escrevi depois disso, enfim. Percebi que a inspiração realmente ela vem se você está aberto para recebê-la. Portanto, prepare-se. O que é importante entender é que você tem que estar preparado e tem que estar predisposto a receber a inspiração. Assim que você ouve, você para tudo que você está fazendo, ouve, vê uma imagem, vê uma sensação, ouve uma voz, um sinal, um estalo, uma ideia que dá um relâmpago na sua mente, você vai, anota e deixa isso em suspensão, pelo menos os tópicos. A inspiração, ela não vem todinha decifrada. Quem vai fazer todo esse trabalho é você, através da ideia principal que você vai ter. E eu te garanto, isso é algo que você faz e você consegue amplificar de uma forma absurda. Eu realmente me surpreendi a quantidade de vezes que eu tive esses relâmpagos, esses raios que passaram na minha frente e eu agarrei, no dia seguinte eu comecei a destrinchar, a preparar tudo para que realmente a ideia viesse a acontecer. Vem a ideia principal e você cria os tentáculos, tudo aquilo que vai vir depois disso. É uma espécie de estar presente com você mesmo. Depende do diálogo interior que você tem, a forma como você conversa com você mesmo. É muito interessante observar esse tipo de situação. Procure entender como é que funciona o seu interior. Esteja atento a qualquer sinal. Tudo quanto é sinal que aparecer, que você achar que é algo diferente, que não é algo que está acontecendo dentro da sua mente em si, está aparecendo algo que é uma vibração no ar, uma energia, algo diferenciado, você deve anotar imediatamente, para depois pensar o que vai fazer com isso, certo? Uma outra situação que você pode pensar também e perceber. Quando você for dormir, começa a dizer para você mesmo, se você tem muitos pesadelos, que você não quer ter pesadelos. Que você quer ter um sono reparador, para poder descansar, enfim. Crie uma intimidade com você mesmo, com seu eu interior.
Você só tem a ganhar com isso. Claro que existem vários tipos de inspirações, as inspirações externas também, como esse cachorro latindo nesse horário. Na verdade, as inspirações externas, você se inspira através dos seus 5 sentidos. Né? Você vê alguma coisa interessante, você ouve uma palavra ou uma frase que desperta algo internamente em você. Logicamente, essas conexões que acontecem do lado intuitivo lhe dão algumas diretrizes para que você faça. Você tem que se deixar levar por isso. Mas a inspiração pode acontecer, como eu falei, pelo lado externo, através dos 5 sentidos, com pessoas, com uma placa que você vê, com uma luz, enfim, várias possibilidades. O que nós falamos inicialmente nesse vídeo foi a questão de você ter um contato mais interior com você mesmo, para você perceber exatamente como a inspiração pode te surpreender. Nós vamos falar mais sobre isso em outros vídeos. Eu quis passar para vocês um momento assim total de descontração para dar um testemunho meu exatamente daquilo que para mim é a questão e como funciona a inspiração. Espero que isso possa inspirar você. Se quiser, deixa aqui nos comentários algumas impressões suas, se você já teve algo assim, se você tem algum repente que pode ser considerado inspiração. A única deixa é a seguinte, antes de terminar: anote. Anote e faça bom proveito do que você anotou, porque depois de meia hora você não vai se lembrar do que foi essa luz. Então, para não perder o costume, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, fala para os amigos, aperta o sininho, divulgue bastante, porque agora a ideia é fazer com que esse canal cresça bastante, para que você tenha bastante vídeos de reconstrução pessoal. Okay? Muito do que tem na Decalogia eu pretendo mostrar aqui para vocês, passar aqui para vocês, para instigar a vontade de vocês, primeiro pela leitura, segundo, por observar tantas possibilidades que vocês têm e mal sabem que elas estão aí dentro de vocês. Okay? Grande abraço a todos e até mais.